Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. 16h04, seguimos aqui com o Pan News deste sábado, dia 8 de maio, e o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirma que o decreto que visa acabar com as restrições impostas por governadores e prefeitos para conter o avanço da pandemia já está pronto. E é justamente sobre esse assunto que eu converso agora com o Júlio Hidalgo, que é professor de Direito Constitucional. Boa tarde, doutor Júlio. Boa tarde a você, boa tarde aos seus ouvintes. Então, Júlio, o presidente Bolsonaro alegou à Constituição o direito de ir e vir para ir contra uma determinação do Supremo que deu essa responsabilidade ou independência para os governadores e prefeitos tomarem medidas restritivas em função da pandemia e em função do que tem sido praticado em todo o mundo, né? Porque nós tivemos em todos os países adotando esse tipo de restrição, de estratégia para conter a pandemia. Há espaço jurídico para se ter um decreto desse tipo? Espaço jurídico nenhum, espaço jurídico zero. Quem dá a última palavra sobre a Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Artigo 102 da Constituição, o Supremo é o guardião da Constituição. Então, espaço jurídico nenhum para esse tipo de decreto. E qual seria, então, a alternativa de um decreto que o presidente disse que já está pronto? Bom, para o presidente, eu acho que nenhuma alternativa, porque ele já tentou medida provisória e a medida provisória já foi rechaçada pelo Supremo como sendo inconstitucional, porque o Supremo já reformou mais de uma vez, em mais de uma ação, que os municípios e estados também têm competência para tomarem medidas de restrições em relação ao Covid-19. Eu imagino que se por acaso o presidente publicar esse decreto, que por enquanto ainda não foi publicado, mas eu imagino que se ele publicar esse decreto vai ser alvo de mais de uma ação judicial perante o Supremo Tribunal Federal, e vai vigorar por pouco tempo, né? Talvez um dia, 2 dias, 3 dias no máximo. Então, não tem muita alternativa. O Supremo já reafirmou que estados e municípios têm competência para tomar as medidas e, juridicamente, não há o que se fazer contra isso. E essa questão do artigo que prevê o direito do cidadão de ir e vir, essa liberdade que ele tem de se locomover, na verdade? O que acontece é o seguinte, o artigo 5º, inciso 15 da Constituição, item 15, então, diz que é livre a locomoção no território nacional, em tempo de paz, podendo qualquer pessoa nele entrar, sair ou permanecer com seus bens, nos termos da lei. Então, veja só, nenhum direito é absoluto. Gente, o direito à vida não é absoluto, o aborto é permitido em certos casos. Nenhum direito, o seu direito de ir e vir pode sofrer restrições? Pode, sofre. Você, por exemplo, só pode viajar se você tiver um passaporte, você só pode viajar para alguns países se você tiver um passaporte. O próprio presidiário está sofrendo uma violência no seu direito de locomoção, só que são violências permitidas. Então, você não pode olhar um artigo da Constituição, o inciso do artigo 5º, como é o caso, e só para ele, tá? Você tem que interpretar aquilo no conjunto. Seria como, por exemplo, imagina que eu descobri que você, quando era criança, você tinha 5 anos, você bateu no seu coleguinha de escola. Aí eu vou dizer, nossa, você é uma pessoa violenta, psicopata, tem que ficar presa. Não, eu não posso analisar um único fato da sua vida. Então, quando nós vamos dar uma interpretação a um artigo, seja de qualquer lei, seja da Constituição, você tem que dar uma interpretação dentro do sistema. Então, você tem o direito de locomoção? Tem. Só que esse direito de locomoção pode ser restringido como qualquer direito. É aquilo também que a gente aprende desde que é criança. O seu direito termina onde começa o do outro. Então, não existe direito absoluto. Então, o direito de locomoção pode ser restringido? Pode. Não basta você citar o direito de locomoção. Você tem que citar, por exemplo, também o direito à saúde das pessoas, que está, na verdade, é o que está em jogo agora. Porque senão eu vou dizer o seguinte, se você tem o direito de locomoção, então fica a pergunta. Aquelas manifestações na Paulista, quem tem o direito de locomoção pode passar com o ônibus por cima das pessoas? Você vai dizer, não, lógico que não. Ótimo, porque você tem que tentar encontrar um meio termo entre esses direitos. Então, o fato do inciso 15, do artigo 5º, assegurar o direito de locomoção, por si só, não quer dizer que isso não possa ser restringido, porque até o próprio inciso diz que nos termos da lei pode haver restrição, ok?
Agora, o presidente chegou a citar, inclusive, a possibilidade de as Forças Armadas fazerem cumprir esse decreto que supostamente estaria pronto, que ele pode baixar. Ele não disse exatamente se ele vai baixar, ou quando isso vai acontecer. Vale lembrar, inclusive, que nós estamos numa fase de maior flexibilização das atividades nos vários estados, porque houve uma melhoria, né, ou os números estão menos ruins em relação à pandemia. Mas o presidente chegou a citar essa questão de uso das forças. Bom, eu sei que ele citou isso, eu também li na imprensa que ele citou isso, mas do ponto de vista constitucional, as Forças Armadas não se prestam para isso. Essa não é a função das Forças Armadas. Cabe às Forças Armadas a defesa do país. E não me parece que essa seja uma situação de defesa do país, né? Os mecanismos, os órgãos jurídicos competentes começam pelo Poder Judiciário, para fazer cumprir as determinações legais e não pelas Forças Armadas. Se por acaso isso acontecer, nós vamos estar diante de uma inconstitucionalidade, um flagrante ato que fere a Constituição, que fere os princípios mais importantes da Constituição, entre eles a liberdade e a democracia. Bom, não foi o caso das declarações dessa semana, mas houve momentos em que o presidente citou como referência o estado de sítio, né, que é o controle que se teria. Ele fala, inclusive, que os governadores não estariam respeitando a democracia, que eles estariam indo acima, além do respeito ao direito do cidadão. Há alguma possibilidade de alguma estratégia nesse sentido? Não, juridicamente nenhuma. O artigo 137 da Constituição, que prevê o estado de sítio, diz que ele pode ser feito em caso de guerra declarada, o que não me parece o caso, tá? Ou num caso que o estado de defesa não resolva. Decretar o estado de sítio agora seria como, guardadas as devidas proporções da comparação, seria como comprar uma Ferrari para ir na esquina buscar pão. É uma medida muito forte, muito excepcional, e tem mais. O estado de sítio tem que passar pelo Congresso Nacional, pela aprovação do Congresso Nacional. E eu duvido que o Congresso Nacional aprovasse hoje um estado de sítio, e nem é motivo, nem é uma situação de decretação de estado de sítio. Nem está previsto isso no artigo 137 da Constituição como um dos motivos de decretação de estado de sítio. Então, o senhor acredita mais seja a retórica do presidente apenas para marcar a posição dele, que sempre foi a mesma, né? Ele sempre defendeu essa questão da liberdade de se manter a atividade econômica até para a preservação do emprego. Eu acredito que isso entra mais no campo da retórica, da suposição, do eu vou dar uma satisfação para o meu eleitorado, porque do ponto de vista jurídico, isso não se sustenta de maneira nenhuma. Perfeito, eu agradeço as explicações aí, doutor Júlio Hidalgo, é professor de Direito Constitucional. Professor, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de dar esses esclarecimentos.